Olá, mais um Câmara Entrevista, começando aqui pela sua TV Câmara, canal digital 18.2 e também pela Rádio Legislativa FM 96,7 e para você que acompanha nossas redes sociais, Facebook e TV Câmara Pouso Alegre. Nosso tema de hoje é a saúde bucal e nós vamos conversar com o professor Ademir Grossi, que é professor do INAPOS, e vamos falar sobre reabilitação oral com emprego de implantes dentários. Doutor Ademir, seja bem-vindo mais uma vez ao Câmara Entrevista. Boa tarde a todos, boa tarde Alberto, agradeço a vocês novamente o carinho e a disponibilidade de nos receber aqui nesse programa para que nós possamos passar um pouco da nossa odontologia em prol da saúde da população aí. Doutor Ademir, então quais são as principais vantagens da reabilitação por meio de implantes dentários? Então, olha só, hoje a gente tem recebido na nossa clínica e na nossa escola vários pacientes que ao longo de uma vida, por motivos mais variados possíveis, perderam seus dentes. E a reabilitação por meio dos implantes, ela traz uma grande vantagem no contexto de restabelecer a função mastigatória, a estética e a função, porque ela devolve ao indivíduo a capacidade mastigatória com uma forma muito mais segura, com muito mais conforto, com muito mais assim praticidade para o indivíduo conduzir a sua vida no dia a dia, tendo em vista que aquele dente ou um conjunto de dentes vão ficar fixos naquele pilar, naquele implante que fica aderido ao osso por um processo chamado osteointegração. E isso torna a vida do indivíduo muito mais fácil no que diz respeito ao conforto, à mastigação, à eficiência mastigatória no contexto geral e à estética. Então, a maior vantagem da reabilitação por meio de implantodontia é isso, devolver a autoestima para o paciente sem aquele desconforto de ter uma prótese que ele tira para fazer a higiene, uma prótese que ocasionalmente não está muito ajustada, mostra-se instável e o implante ele não confere nada disso, ele confere estabilidade e uma funcionalidade na mastigação que torna a vida do indivíduo, do paciente, muito mais tranquila no seu dia a dia. E o doutor Ademir, existe desvantagens de fazer essa reabilitação por meio do implante? Eu diria que hoje a desvantagem é relativa, né? Por conta que há muito tempo, isso acho que é uma coisa que a gente já pode quebrar esse tabu aqui, os implantes eram um processo reabilitador de eleição de poucos, até pelo custo. Então, é lógico que tem um valor agregado bastante importante, mas hoje a odontologia tem oferecido condições para que os nossos pacientes tenham acesso a essa condição de reabilitação, de melhora de sua qualidade de vida, a um custo bastante satisfatório e atingível para a maioria das pessoas. Uma desvantagem, talvez, para esse tipo de ação seja, ocasionalmente, uma perda óssea acentuada, onde a técnica vai ter que sofrer uma adaptação, aplicar um outro tipo de elemento reabilitador que não sejam os convencionais. Mas frente a um diagnóstico adequado e um planejamento apropriado, o implantodontista ele tem total condição de saber nortear essa condição para que o paciente receba aquela reabilitação com muita segurança e que ele possa fazer uso dos benefícios que a implantodontia lhe oferece. E quais são as indicações para fazer essa reabilitação por meio do implante dentário? Então, a maior indicação é para os pacientes que perderam um ou até mesmo mais de um dente na boca. E eu vejo uma indicação
muito forte é quando os nossos pacientes perderam todos os dentes na boca. Nós sabemos o quão triste isso pode ser para a pessoa no seu contexto de alimentação diária, uma prótese que ocasionalmente não se adapta bem, particularmente aquela do arco inferior, que nós temos uma limitação de adaptação e temos muito movimento por conta da língua naquela mesma região que deixa a prótese instável. Então, a grande indicação vem para estes casos que, quando indicado a implantodontia, vai conferir ao paciente, de fato, uma eficiência mastigatória muito superior, sem ter o desconforto de ter que remover a prótese por algum ou outra ação. Então, a integração social da pessoa reabilitada com esse tipo de protocolo, eu percebo que é muito maior, então é uma vantagem muito grande. E talvez seja isso que tenha estimulado várias pessoas a buscar esse tipo de reabilitação. Lá na minha clínica de diagnóstico em Ouro Fino, nós fazemos vários exames para isso aí, tomográficos, na maioria deles, e nós atendemos pessoas que estão buscando esse tipo de tratamento para bem viver numa idade avançada já. Então, ainda querem viver bem. Eu atendi uma pessoa essa semana de 88 anos, praticamente a semana que passou, de 88 anos, está buscando uma qualidade de vida. Então eu diria que não tem idade para você se alimentar bem, cuidar da sua saúde e ser feliz. Então a odontologia está conferindo esse bem-estar, né? Essa condição para as pessoas terem o seu dia a dia mais assim facilitado para as suas funções básicas, que é se alimentar, né? Expressar um sorriso, se relacionar com as pessoas, e ocasionalmente ela não tinha essa oportunidade porque a prótese não era adequada ou já estava velha, e agora eu tenho uma prótese que lhe confere segurança. A hora que eu vejo o paciente apoiado nesse pilar da segurança, eu vejo a implantodontia como uma grande especialidade no nosso contexto diário. E eleva a autoestima também do paciente. Né? Claro, claro, e aí não tem idade para se trabalhar essa condição. E nós temos, inclusive, olha só que interessante, apesar de triste, nós temos pacientes com idades até mais assim novas, pacientes mais novos que perderam seus dentes por motivos diversos, não tiveram condição, não tiveram um suporte adequado, ou mesmo por algum tipo de doença oral, e estão assim no ápice da sua vida adulta e consequentemente se sentem constrangidos de se relacionarem com pessoas porque não tem uma reabilitação adequada. A implantodontia tem conferido essa condição de melhora da autoestima, como você bem o disse, para essas pessoas, além de toda a carga funcional que traz no contexto da reabilitação. Doutor Ademir, existem contraindicações para esse tipo de tratamento? Olha só, eu não diria que exista uma contraindicação também absoluta, porque o que eu vejo nos casos que eu supervisionei foram talvez planejamentos inadequados. É lógico que se eu tenho uma perda óssea muito excessiva, é lógico que eu vou ter que fazer um planejamento apropriado para aquela condição. Quando eu não respeito, ou quando o implantodontista ou o dentista não respeita esses pilares do diagnóstico, é lógico que você pode ter um insucesso. Existem casos muito assim raros, pelo que eu tenho conhecimento, de rejeição. Até porque a palavra rejeição eu acho uma palavra extremamente forte na implantodontia, porque o material que se aplica, aquele pino que fica dentro do osso, ele é muito biocompatível. E isso nós temos vários estudos que sustentam essa biocompatibilidade que confere uma segurança à pessoa. Mas há situações
muito esporádicas, onde a pessoa pode manifestar um tipo de alergia ao titânio. E daí a gente pode vir a ter um problema de perda da peça. É lógico que nem todo paciente a gente consegue mapear com uma adequação necessária naquele primeiro momento que você vai fazer a implantação. Tendo em vista que a biocompatibilidade do material é elevadíssima e são poucos os casos que podem ter essa sensibilidade. Então, normalmente as pessoas aplicam os implantes, fazem a supervisão e é lógico que o seu dentista, o seu implantodontista vai fazer um controle ao longo do tempo da sua evolução daquela peça, daquela prótese que foi aplicada, porque não é só implantar e esquecemos da vida, né? Cuidados pós-implantação devem ser implantados rotineiramente e a visita do paciente ao dentista também deve ser rotineiramente para que aquela prótese seja bem cuidada, seja bem mantida e ela possa ter uma longevidade maior durante o seu uso. Certo. Doutor Ademir, quais são as vantagens da prótese tipo protocolo? O que é essa prótese tipo protocolo? Tem se falado muito nesse tipo de reabilitação, que é a prótese tipo protocolo. Ela é indicada principalmente para pessoas que perderam todos os dentes. Quando eu tenho uma massa óssea satisfatória, nós podemos aplicar alguns implantes, em média de 4 a 6 implantes, distribuídos estrategicamente ao longo do arco dentário. E a prótese protocolo tem uma vantagem muito interessante, que ela é fixa, ela é parafusada. Então, aquele paciente que perdeu todos os dentes, ele não tem mais que viver condenado àquela prótese tipo dentadura convencional e que ocasionalmente ela não tem um certo nível de estabilidade e, consequentemente, eficiência mastigatória. Tendo condições de receber uma prótese protocolo, ela vai ser fixa nesses implantes, de acordo com uma distribuição, um cálculo de distribuição de força adequada, que o implantodontista tem condição de parametrizar essa condição, e isso vai conferir àquela pessoa edêntula total uma vantagem, porque não tem que remover aquela prótese mais. É lógico que quando precisa fazer a higiene, fazer a manutenção dela, ele vai no dentista, ele remove, higieniza, ocasionalmente pode até trocar o componente protético externo, não o implante propriamente dito. Mas isso confere uma segurança, uma eficiência funcional, uma eficiência estética ao nosso paciente edêntulo total, né? Que a gente não tinha com a prótese convencional. Agora, doutor, quais são as principais etapas do planejamento de uma reabilitação por implante dentário? Bom, o primeiro passo é uma consulta no seu implantodontista para ver qual é a melhor condição vai se aplicar naquele momento para aquele tipo de paciente. É claro que só a consulta inicial não vai ser o suficiente para as tomadas de decisões necessárias para o seu caso. Nessas condições, o implantodontista vai solicitar alguns exames complementares. Entre eles, a panorâmica é um exame relativamente usado ainda, mas a tomografia computadorizada hoje está acessível, inclusive, a toda a população. E ela me confere uma avaliação tridimensional dos arcos dentários dos nossos pacientes. E aí sim, o nosso implantodontista terá a condição de mapear cada região da boca, onde eu tenho uma oferta óssea maior ou menor, a proximidade da margem óssea com estruturas nobres, tipo nervos que passam tanto na mandíbula quanto na parte superior, na maxila, a proximidade dessas terminações ósseas com a cavidade nasal, com os seios maxilares. São estruturas nobres de referência que devem ser bem mapeadas, bem localizadas, para que possa ser indicado o implante específico para aquela região
e assim a reabilitação transcorrer sem nenhum transtorno para o nosso paciente e para o nosso dentista. Planejamento é a palavra-chave mediante a um excelente diagnóstico. Agora, após o implante dentário, né, quais os cuidados imediatos que o paciente precisa ter? Então, o implante, apesar de hoje nós estarmos na era digital e muito dos implantes que são aplicados hoje são aplicados com essa tecnologia, nós temos aí doutores fazendo cirurgias de implante guiadas. O que quer dizer isso? Ele usa os exames de imagem para fazer um guia que vai permitir ele aplicar o implante naquela região específica com uma precisão e uma assertividade absoluta. Hoje o implantodontista não precisa ir no olho ou só no tato, apesar de ter sido muito feito antigamente e ainda o fazemos. Mas hoje nós temos uma grande passo da implantodontia é a implantodontia guiada, o que permite um processo operatório para o nosso paciente mais favorável, porque eu não preciso fazer grandes aberturas na gengiva para expor a massa óssea, para eu visualizar aquilo ali. Isso tudo eu planejo antes, de antemão, com os meus exames complementares e confecciono uma guia prévia para trabalhar naquela região, sem risco nenhum ao paciente. Isso lhe confere uma recuperação muito melhor, diminuindo a morbidez pós-operatória. Mas é claro que, ocasionalmente, se for necessário, uma intervenção de maior porte, como é um procedimento cirúrgico, cabe ao paciente um resguardo, né? Então, ninguém vai fazer uma cirurgia dessa e vai para a academia malhar. Vai ficar em casa, fazer um resguardo alimentar de poucos dias, você consegue ter um processo cicatricial bastante favorável e que não vai lhe conferir grandes problemas. Posteriormente a isso, o seu dentista vai instalar sua prótese, ou a prótese, em alguns casos, pode ser instalada até imediatamente. Nós temos já tecnologia para isso, que você vai, implanta e aplica a prótese e põe o sujeito para mastigar imediatamente. São os protocolos com carga imediata. Olha o benefício disso. Você não sai mais daquele consultório sem os seus dentes. Normalmente, né? Você pode ter um tempo de espera para alguns casos, é lógico. E isso, o processo de integração do implante ao osso, ele demora em média de 3 a 4 meses. Mas há casos bem selecionados, bem diagnosticados e muito bem planejados que o paciente já pode receber aquele benefício imediato. E é lógico que isso exige um controle por parte do implantodontista. Não dá para você sair, implantou e tchau, nunca mais vou ver. Você vai periodicamente, você vai fazer, diríamos, o seu controle de higiene. Tá? Porque por mais que o implantodontista te oriente como higienizar, ocasionalmente vai ser muito prudente ele desconectar a prótese e fazer uma limpeza mais profunda dos conectores, da prótese, toda assim, para que a sua integridade de saúde bucal seja preservada e seja mantida ao longo do prazo. Então, essa é uma condição muito importante que eu já vi pacientes dentro da minha clínica falando assim, até por um desconhecimento total. Eu vou colocar implante e agora acabou meus problemas. Não, a gente não acabou os problemas. Nós temos uma nova condição que vai merecer cuidado também. Né? Isso entra dentro da questão também dos cuidados a longo prazo? O que as pessoas devem fazer? Sim, a longo prazo as pessoas devem manter a constância de regularidade de visitas ao consultório de acordo com a indicação do seu implantodontista, do seu dentista. Só ele vai ter a condição de te orientar melhor quanto à periodicidade de visitas para o seu caso.
quais procedimentos serão implantados, quais procedimentos serão aplicados ao longo da sua vida futura com essa nova condição de reabilitação que você pode vir a ter. Então, esse cuidado é de especial importância para que a integridade dessa reabilitação, dessas peças, desses implantes, possa ser mantida por um prazo muito maior. Porque ninguém quer fazer uma cirurgia dessa e perder esse implante dentro de pouco tempo. Não é o caso, não é o objetivo. Então, para isso, o paciente deve ser orientado a como manter isso aí, como higienizar, como cuidar da sua vida. Cuidados básicos, mas que têm que ser dirigidos e orientados para aquela situação em especial. Agora, doutor Ademir, após o implante, quais as possíveis complicações que os pacientes devem observar? Olha, se você passou por um procedimento agora, e é lógico que é um procedimento, apesar de ser, em algumas vezes, guiado, é um procedimento cirúrgico. Então, você vai receber seu analgésico e tal, mas se ter uma dor persistente, você deve comunicar ao seu dentista, porque essa dor, depois de alguns dias, deve se estabilizar e você não deve sentir mais nada. Isso deve ser de uma forma muito bem tranquila. Inflamações gengivais na região do implante pode ser um problema também, que você deve cuidar e deve observar se a gengiva está com uma coloração adequada, se ela não está sangrante naquela região. Isso é bastante importante. Casos de perda de sensibilidade. Ocasionalmente nós temos terminações nervosas acessórias. Por isso a grande importância da tomografia, que no exame tomográfico nós conseguimos mapear e identificar essas terminações nervosas com uma maior propriedade, com uma maior assertividade. Se assim eu não faço e tenho uma ramificação nervosa e durante a minha cirurgia eu consigo tocar lá, mesmo não querendo, isso daí pode prolongar aquela sensação anestésica na boca, o que se chama-se parestesia, quando tem alguma lesão no feixe vasculo nervoso. Então, do meu ponto de vista, são as principais observações que o paciente deve ter. Observar o efeito pós-anestésico, se está tudo ok, se a sensibilidade voltou normalmente, se eu não tenho nenhum problema de sangramento frequente ou de grande intensidade, se eu não tenho uma dor que se prolonga por muito além do tempo previsto para uma cirurgia convencional, porque se essas ações ocorrem, é de vital importância que o usuário do implante comunique ao seu dentista para que ações para reverter essas condições desfavoráveis possam ser tomadas no tempo mais hábil possível. Tá certo, doutor Ademir, muito obrigado pelas informações importantes aí, né, para as pessoas que pretendem fazer um tratamento de implante dentário ou que já passaram também pelo implante, né? Dicas importantes de saúde para nossa preservação de uma saúde bucal importante, né? Muito obrigado pelas suas informações. Nós agradecemos também a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre temas que julgamos ser de interesse comum da comunidade aí. E uma coisa que eu não falei, mas é importante também, é que a sua saúde sistêmica também tem que estar equilibrada, tá? Então, ao chegar no seu dentista, ele vai fazer um levantamento de saúde geral para você, e aí você vai conseguir se reabilitar, se integrar normalmente à sociedade, fazer uso da sua alimentação de forma mais assim apropriada e funcional e viver a vida com maior plenitude. É o que a gente deseja para todos vocês aí, que vivam a vida felizes e esbanjem sorrisos por aí. Muito obrigado a vocês da Câmara e a toda a população que nos assiste aí. Obrigado, doutor Ademir, pelas suas informações. Doutor Ademir Gross, professor aí do Instituto Luiz. E o Câmara Entrevista fica por aqui. A gente te espera no próximo programa. Até lá!